Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre depressão. Será que a pessoa que está entrando nessa situação está doente? Vai dando sinais? Como são adolescentes dentro de casa com a depressão? Os pais conseguem notar que tipo de comportamento, mesmo adultos, idosos? Será que a depressão afeta todas as faixas etárias? Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Aproveita a oportunidade. Ligue para cá e tire a sua dúvida. 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886. Também participe pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero por você, então participe. Você que gosta de Instagram, quer saber mais sobre os bastidores, vai lá, @TVHit. Para você que já sabe todos os caminhos, sabe também que pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal da Hit lá no YouTube. E se você já estiver por aí, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Carlos Augusto Webb, médico psiquiatra. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui e poder falar mais de psiquiatria e quebrar os tabus e preconceitos que permeiam esse tema, né? Porque tem muito preconceito na busca pelo psiquiatra mesmo. Infelizmente, sim. É muito. E falar de depressão também não é fácil. A gente vê casos de depressão ao nosso redor, então parece que é uma doença que está crescendo, né? Vem acontecendo mais e, ao mesmo tempo, as pessoas ainda olham com estranheza para a doença, né? Infelizmente, sim. Você vê que a depressão hoje é a doença que mais incapacita o homem do trabalho no mundo, né? É uma doença que cada vez cresce mais, né? E ainda tem muito preconceito. Você falar que vai a um psiquiatra ainda tem muita resistência, parece que vulgarmente falando, coisa de maluco. Ainda eu escuto essas coisas até hoje em consultório. Eu vejo muito casos assim de paciente que chega de 30 anos por aí e chega e fala: doutor, até um mês atrás eu achava que essa tal de síndrome do pânico aí é frescura ou falta de vergonha na cara, até isso, sabe? E aí o cara tem, e aí ele conhece os sintomas, aí ele vai entender e sentir na pele o que é um transtorno psiquiátrico. Perfeito. E quais são os sinais da depressão? O que é a depressão? Parece que, eu falei que os casos aumentam, né? E a nossa vida também mudou, né? Dando essa brecha. Sim, mudou bastante. Bom, a depressão é uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas, né? Que por mais de 2 semanas ou por um tempo maior, durando esse tempo, ele se diagnostica a depressão. A depressão é uma doença médica, como qualquer outra doença da medicina, como pressão alta, como diabetes, e por isso merece ser tratada como tal, né? E é muito importante sempre lembrar que a depressão é uma doença que merece todo o respeito e cuidado e não tem nada a ver com, sei lá, com religião, com falta de esforço, falta de Deus, como eu escuto muito, frescura e tal. Essas coisas parecem meio bobagem, mas ainda existe bastante. Então, a gente sempre tem que entender que a depressão é uma doença médica e merece tratamento como tal. Perfeito. Ela dá sinais. E aqui eu vou colocar, muito tem se falado da depressão do adolescente, né, no jovem, e aí eles estão sob o mesmo teto dos pais, que muitas vezes não percebem. Sim, sim. Você sabe, a depressão, primeiro que não tem faixa etária, né, não tem grau de escolaridade, não tem grau de nada, ela é bem democrática, vamos dizer assim. Então, até em crianças e adolescentes, ela é muito subdiagnosticada, né? Porque você acaba atribuindo a aborrecência, vamos dizer assim, os sintomas de, sei lá, de falta de crise existencial que existe na adolescência e acaba passando batido um quadro de apatia, um quadro de irritabilidade, atribuindo isso a uma fase normal da adolescência. Realmente acontece nessa mudança de transição da infância para a vida adulta, né, que é a adolescência, o indivíduo passa a ter questionamentos, mudanças hormonais. Isso pode alterar o quadro do humor dele, mas quando essa alteração
passa um pouquinho do limite, assim, merece ser tratado como tal. E o pai, a mãe, a família tem uma tendência de negar os sintomas dos filhos, né? Sua mãe é psicóloga, você já deve ter ouvido muito isso, né? Então, tem muito isso de o pai não consegue enxergar como eu olho para um paciente e vejo. Eu sou pai, eu sou médico também, sou pai de 2 filhos, pai e médico, e mesmo assim com os meus filhos a gente fica assim. Então eu sempre falo, quando meus filhos crescerem eu não vou me intrometer em nada no tratamento delas, porque pai e mãe não conseguem enxergar como a gente. Então por isso que quando aparecem sinais ou sintomas, os sinais são irritabilidade, falta de interesse para fazer as coisas, queda no rendimento escolar, que acontece muito, tem que procurar um médico, tem que procurar um médico, psiquiatra, especialista, para afastar qualquer causa orgânica também que possa vir a levar esses sintomas e fazer um tratamento adequado para esse paciente. Vamos lá, chegou uma pergunta aqui. Já vou começar com as perguntas que chegam rapidamente. Uma pessoa manda por mensagem particular, esse é o nosso compromisso. Mandou por mensagem particular, eu não falo o nome do telespectador, mas faço a pergunta que você vai ter sua resposta do mesmo jeito. Fechado. Ela quer saber assim, é depressão? Meu sobrinho neto tem 2 anos, está bem agressivo. Na creche não come, também não quer interagir com as crianças. Em casa também é agressivo. E dias pra cá não quer olhar nos olhos das pessoas. Os pais estão separados, isso faz uns 4 meses nesse cenário. E a criança tem bastante contato, tanto com a mãe quanto com o pai. Tá. Bom, essa pergunta tem alguns pontos aí, assim. Primeiro que a depressão, 2 anos, assim, é muito difícil fechar um diagnóstico. Até a depressão em crianças existe, é raro, mas existe. Por esses sintomas, assim, que ela falou, é muito vago um sintoma desse numa criança de 2 anos. Pode ser várias coisas, desde uma alteração apenas comportamental mesmo, ou até algum transtorno de desenvolvimento global, qualquer um desses transtornos, mas isso, para eu falar isso em específico para esse caso, né? Impossível. Impossível. Mas vale a busca pelo especialista, né? Sempre. Você não está na hora, de repente, de voltar no pediatra, contar isso para ele? Claro, Denise, eu acho que assim, não pode ter dúvida, né? É verdade. Vá tirar suas dúvidas até para a mãe, que deve estar sofrendo de não ver o que está acontecendo e não saber o que é, né? Claro que tão criança assim, né? Um bebê é mais difícil, né? Sim, impossível de fechar. Você falou do comportamento, e aqui eu volto a bater na tecla do adolescente, porque tem muito essa mudança do comportamento, né? Então tem a fase que o mundo é o quarto, que você fica um pouco mais, pode passar por essa fase de ficar um pouquinho mais isolado, mas é o diálogo que vai abrir essa porta? Então, olha, você sabe, né? Quem é pai e mãe diz, é fácil ser especialista no próprio filho, né? Então, ele tá resfriadinho, tá gripado, mas olha, ele tá bem, porque você sabe o comportamento, né? Se tá mais abatido, mais apático, aí você sabe, olha, não deve ser só isso, vamos buscar. Claro. Como é esse cenário do adolescente, desse período que é tão difícil já normalmente, né? Sim. Esse período, eu acho que é legítimo, esse isolamento, às vezes, assim. A gente tem que respeitar esse momento que o adolescente passa. Isso não pode passar dos limites, assim, né? Então, começou a ficar muito afastado, sabe? Tipo, o rendimento escolar caiu muito. Não quer ir na escola, não quer fazer nenhum programa. Os programas que antes davam prazer, hoje já não estão dando prazer. Irritado demais, impulsivo. Esse paciente merece um cuidado e merece um tratamento. A depressão em criança e adolescente, a gente tem que ter um cuidado maior, porque o cérebro do adolescente está em formação, está em maturação, né? Então ainda não está maduro. E o adolescente, ele é mais impulsivo, ele é mais suscetível a comportamentos de risco, como descontrole de impulsos mesmo, né? Então, a depressão em criança e adolescente tem que ser levado muito a sério. Vamos atender a telespectadora? Vamos lá. Jéssica está na linha, fala conosco de Diadema.
aqui em São Paulo. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Então, é porque eu tenho esse quadro depressivo e o meu psiquiatra me diagnosticou com a depressão F32. CID. Aí eu queria saber qual é esse tipo de depressão. Obrigada, Jéssica. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Esse CID que ele falou é o Código Internacional de Doenças, é um modo de classificar as doenças. F32 é o código da depressão maior, que é a depressão clássica, né? E aí o F32 ele pode ser o ponto 0, que é uma depressão leve, F32.1, que é uma depressão moderada, F32.3, que é F32.2 grave, e F32.3, que é grave com sintomas psicóticos. Então, isso é apenas uma classificação. Precisava saber o ponto né? Depois, né? Que aí eu poderia te explicar melhor. Mas isso, assim, é só uma classificação. Tá. Também, assim, recebeu o diagnóstico, vem o CID lá, né? E você vai na internet e busca isso. Às vezes você não encontra coisas agradáveis, né? Vale a pena tirar toda a dúvida com o médico, né? Com o seu médico. E aí esquece fazer busca na internet, porque sempre tem alguém que não tem uma história boa para contar. Exatamente. Assim, a internet é muito democrática, isso é muito bom, porém ela tem os problemas, né? Cada um, se você quiser abrir um blog lá e falar sobre psiquiatria, você vai ser uma psiquiatra, acabou. E também número de seguidores, eu tenho falado bastante sobre isso, né? Você tem um número razoável de seguidores, as pessoas acreditam que podem ser quem elas quiserem, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu dou um exemplo sempre clássico, assim, tem um medicamento, tem alguma classe de medicamentos que são os antipsicóticos, que a gente usa para depressão, a gente usa para ansiedade, para transtorno bipolar e também para esquizofrenia. Só que essas patologias depende da dose que é indicado para qual patologia. E aí o paciente abre a bula lá, vai lá ver, põe no Google lá o nome do medicamento, esquizofrenia. Pô, eu tenho esquizofrenia. E já embarca naquilo, ansioso ainda mais, né? Fica pondo um monte de coisa, aí volta na consulta. Doutor, passei mesmo, eu tenho esquizofrenia? Não, cara, eu explico e tal. Então, é difícil. Sempre... eu dou meu telefone para todos os meus pacientes. A minha mulher até me cobra um pouco isso, mas assim, eu acho que é importante. Segurança para você também, sim, né? Exatamente. Então, não assim, é só pro às paciente. vezes é uma palavrinha lá que eu dou, que o cara tira uma dúvida, isso tira um peso para ele gigantesco, assim, sabe? Então, já são pessoas ansiosas, né? Sim. Que já tem quadros aí propícios para isso. A pessoa não vai dormir com aquela dúvida, até marcar consulta de novo com você, então você facilita os dois lados. Bastante. O paciente agradece, com certeza. Agora, doutor, tem uma carga genética? Porque a gente percebe que as pessoas têm perfis diferentes, inclusive com relação ao humor, né? Que é o que a gente fala. Claro. E algumas pessoas são mais para cima, sim. tudo vem, o famoso copo meio cheio, né? Outras... naturalmente é delas, não é que elas acordaram de mau humor naquele dia, naturalmente elas sempre enxergam a parte ruim de tudo, que sempre tem, né? Mas sim. O otimista, ele vai sempre para a parte boa, né? Claro. Um pouco mais contemplativas, energia um pouquinho mais baixa, assim, de intensidade no viver, né? Sim. Explica isso pra gente. Tem um fator genético importante. A depressão, a gente ainda não tem uma causa definida exata, assim, né? A gente tem algumas ideias, assim, né? Uma delas alguns fatores. Uma delas é o fator genético, né? Uma mãe que tem depressão, o filho aumenta a chance desse indivíduo ter depressão também. Tem os fatores neuroquímicos também, as mudanças neurobiológicos, né? E os agentes estressores da vida, né? Que aí são muitos, né? Eu sempre dou um exemplo de um menino de 15 anos que mora na Síria, lá com conflito, bomba caindo do lado dele, comparando com um cara que mora no interior de São Paulo, lá tirando o leite da vaca, a chance desse menino da Síria desenvolver um transtorno do pânico ou uma depressão é muito maior. Então, é uma composição dessas três coisas, mas o fator genético, com certeza, é bem importante, sim.
mas não significa que a pessoa que é mais contemplativa, mais tranquilinha, que ela esteja mais propensa a ter depressão. Não. Isso é personalidade. Tá. Eu sempre falo, o outro tabu que existe muito é que medicamento vai mudar a sua personalidade. Isso é uma bobagem gigantesca, assim. Personalidade, cada um tem a sua e ela foi construída ao longo da vida. Não tem medicamento que vai mudar a sua personalidade. Tem pacientes que são mais reservados, mais introspectivos, assim. Isso não é problema nenhum, se não está atrapalhando a vida dele, a qualidade de vida dele, se ele não tem prejuízos com isso, não tem problema nenhum, é apenas uma personalidade dele. Tem gatilhos para a depressão que a gente deve observar? Porque a gente está, né, você vive, algumas situações terríveis acontecem e a gente fica preocupado com quem passou por essa situação, né? Sim, tem um negócio assim, a gente tem limiar de dor, de sofrimento. Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu, né? Às vezes, por exemplo, você vê um paciente que ele passou por um negócio assim terrível assim e toca a vida. E um outro cara, sei lá, atropelou um cachorrinho e pode ser um gatilho para depressão. Esse paciente, o limiar dele baixo e provavelmente ele já tinha uma predisposição genética, né? Isso foi só um gatilho para desenvolver a depressão. Então, isso acontece, sim, os gatilhos a todo momento, seja de baixíssimo ou alto grau de estresse, pode ser um gatilho, depende do limiar de cada um. Né? E aí, dentro de algumas famílias, quando as outras pessoas têm limiares diferentes, sim, às vezes o que aconteceu, bateu o carro, e veja bem, quem dirige tem muita chance mesmo de bater carro, né? Bateu o carro, não aconteceu nada com ninguém, tá tudo bem, foi só o dano material ali. Isso já pode ser um problema para quem tem essa predisposição, sim, por exemplo? Pode ser, pode ter um limiar baixo, né? Às vezes, quem não tem esse limiar baixo olha e fala, pô, mas que nada a ver, né, meu? Não tem sentido nenhum. Para ela tem. Então, eu sempre falo, menos julgamento e mais acolhimento, né? Melhor. E o luto? Então, após perda de um ente querido, que cuidados a família deve ter com aquela pessoa que está ali mais próxima, né? De repente, a esposa ou o marido, um pai que perde um filho, a mãe que perde um filho, mesmo os filhos que perdem os pais. E hoje a gente vive tão mais tempo na mesma casa que os pais, né? Sim, sim. Denise, excelente sua pergunta, é muito importante falar sobre isso. O luto, ele é legítimo, é importante. Eu sempre falo que a dor, ela transforma, né, te faz crescer, é importante passar por isso. A depressão paralisa e tem o luto patológico que deve ser tratado. Tem um período de luto que é, vamos dizer, aceitável. Eu não fico muito preso a tempo. Eu sempre falo que o luto, ele não pode atrapalhar a sua vida. Por exemplo, você está triste, tudo bem, vai ficar mesmo, é esperado. O que não pode é essa tristeza, o paciente começar a ter sintomas físicos. Deixa de comer ou come demais, deixa de ir para o trabalho, deixa de fazer atividade física, deixa de cuidar da sua família, sei lá. Ele está tendo prejuízos, tem aqueles pensamentos obsessivos e intrusivos que ficam vindo sem ele querer. Isso está trazendo muita dor, uma dor além do normal. Então, esse paciente merece ser tratado, porque o luto, a tristeza, ela vira depressão quando está atrapalhando a qualidade de vida dela, está tendo prejuízos na vida, prejuízos funcionais. Aí merece ser tratado. Agora, o luto é importante, é legítimo e faz parte da vida, né? Tá. Tem tempo para o luto? Não tem um tempo exato. Assim como o limiar é diferente, não, exatamente. Então, assim, eu não fico muito preso ao tempo, assim, né? Agora, e tem o luto também não só de perdas, assim, de como fim de relacionamentos, por exemplo, né? Que é a questão do limiar também. Exato. Uma morte, a gente imagina sempre que cause um impacto muito maior do que um fim de relacionamento, exato, né? Eu atendo muito no meu consultório um paciente de 15 anos, por exemplo, 16 anos, termina um namoro de 6 meses... Vai lá, doutor, eu estou com depressão, e já vai com o diagnóstico e querendo um remédio. Eu falo, meu amigo, vai sofrer um pouquinho, vai fazer psicoterapia,
deixa o meu telefone. Se não melhorar ou se piorar muito, me liga. Costuma melhorar, né? Com certeza. Entender, faz parte do amadurecimento. Com certeza, também, né? é isso. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou da tristeza. E eu trouxe aqui também a questão da pessoa que aconteceu uma coisa ruim, mas olha, foi uma coisa ruim. 99 coisas aconteceram boas hoje. Eu não vou dar bola para o que aconteceu de ruim, não. Outras pessoas ficam mais afundados na tristeza sempre. Sim. Explica pra gente. Estou triste. Significa que estou deprimido, depressivo? Esses termos são muito confusos. Conta pra gente. Tá. Bom, a tristeza é, como eu disse, ela nos fortalece, é importante passar por isso, né? Nem toda tristeza é uma depressão, ela pode vir a ser uma depressão, né? A tristeza, quando intensa e por mais de um período, sim, ela merece uma atenção e merece tratamento. Agora, uma tristeza que são momentos que você passa na vida por, sei lá, por algum motivo, isso faz parte da vida, nos faz crescer e nos faz amadurecer também. Então, é importante passar por tristeza também. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre depressão. Nosso convidado é o Dr. Carlos Augusto Web. Ele é médico psiquiatra hoje, explica tudo para nós acerca desse tema. Excelente oportunidade para você ligar para cá e tirar sua dúvida. 0 operadora 11 3337 5886. Se você não quiser se identificar, não tem problema, faz sua pergunta do mesmo jeito. Pelas redes sociais também é possível fazer isso. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Meu Instagram também é um espaço aberto, tanto para você sugerir temas para as nossas próximas entrevistas, também para você participar de cada uma delas. Doutor, eu falo que não precisa se identificar, porque especialmente em temas como esse, a pessoa não quer deixar de maneira pública e não tem problema, né? Claro. Aliás, as consultas, né? Tem a questão médica, do sigilo médico também. Claro, não tenha dúvida. Tá tudo sob controle, né? Não precisa ter medo ou vergonha de buscar o profissional. A gente não precisa passar por tudo sozinho, né? A gente tem que ter medo de não ir ao psiquiatra. Vamos falar um pouquinho? A Marise, de Recife, em Pernambuco, ligou para cá e fez uma pergunta maravilhosa. Ela pediu para que a gente falasse um pouquinho mais sobre a depressão na terceira idade. Sim. Bom, acontece e tem uma prevalência alta de depressão no idoso, né? Porque como a serotonina é um hormônio, né? Um neuro-hormônio, né? Que é responsável pelo humor, por ansiedade e tal. No idoso, a produção hormonal, tanto na mulher como no homem, é diminuída, né? É menor. Então, acredita-se que também a serotonina, por que não diminuiria também, né? E, além disso, o idoso tem as crises, né, de que, vamos dizer, ele cognitivamente está super bem, mas o corpo já não responde com a mesma intensidade e potência que respondia no passado. Então, o idoso tem vários agentes, tem mais agentes estressores do que um adulto jovem e tal. Pra você ter uma ideia, a prevalência de suicídio em idosos é uma das maiores, é no idoso e no adulto jovem, né? Que são as maiores prevalências e taxas de suicídio nessa idade. Agora, um pouquinho antes da terceira idade, aliás, bem antes da terceira idade, hoje essa nomenclatura está super desatualizada, inclusive, na minha opinião, né? Porque com 60 anos são pessoas super ativas, trabalhando, você não consegue dizer que são idosos, mas a mulher passa por uma transformação, uma questão hormonal antes disso, que é quando ela entra na menopausa. Sim. Por questões hormonais também se entra em depressão? Sim, com certeza. Um fator de depressão, de predisposição para depressão é o fator hormonal. Tanto na menopausa, como também em gravidez, no pós-parto, por exemplo, é muito comum ter depressão pós-parto. Tem aquele blues puerperal, né, que é
aquela tristeza e tal. E quadros mais graves em depressão pós-parto, que é a psicose puerperal, que não é muito comum, é um pouco raro, mas acontece e é gravíssimo. Você tem que separar a mãe do bebê. Já teve casos terríveis, assim, a mãe entra em um surto psicótico e pode ter delírios de achar que o bebê é alguma coisa que, sabe? Ela não faz isso porque ela quer, de maneira nenhuma. Acho que a família precisa saber isso, né? Importantíssimo, isso são alterações neuroquímicas, neurohormonais, que fazem com que ela enxergue a realidade de um modo diferente, né? São os delírios, né? Mas tem tratamento. Tem tratamento, o tratamento responde muito bem a tratamento. Volto naquela questão de negação. A família tem que ter muito critério, assim, muita isenção, assim, para poder falar, não, minha mulher não está bem, ela precisa de ajuda. E com o médico também acompanhando, fica muito mais fácil também de a gente chegar a esse diagnóstico e tratar, né? Mesmo o caso mais leve, né, desses Sim, blues, claro. A família às vezes não consegue, mas como? Acabou de ter o nenê, é um momento tão gostoso, é um momento tão feliz, a gente sabe que é. Um relato que eu escuto muito, a paciente vai, a paciente, o marido e o bebezinho de 3 meses. E ela fala assim, chorando copiosamente e falando, nossa, olha que coisa mais linda, olha, tem meu marido, eu amo ele, tá tudo bem, o que está acontecendo, doutor? Isso é tudo neuroquímico, neurohormonal e facilmente, entre aspas, tratado e melhora a qualidade de vida dela, assim, 100%. Vale não se culpar. Exato. E buscar o tratamento, né? Exatamente. A gente falou aqui da terceira idade, hoje os adultos demoram muito mais para se casar, né? Sim. Então, a idade aí para casamento aumentou bastante. Imaginar aí que 30 anos, vai. Com 30 anos você tem os filhos saindo de casa. Os pais têm por volta de 50, 60 anos. E acontece a síndrome do ninho vazio. Sim, isso é... Que cuidados que se deve ter? E, de repente, até alguém que já tenha passado por uma depressão na vida tem mais chance de ter outra, né? Com certeza. Como é isso? Como que os filhos também podem enxergar e ajudar os pais nessa fase? Assim, uma pessoa que já teve um episódio depressivo ao longo da vida, ele tem 50% de chance de vir a ter um outro episódio depressivo. E esse é um belo de um gatilho, né? Você vê, apesar de saber que o filho está indo para uma outra fase, para um momento bom, fazer faculdade, sei lá, ou morar fora, casou, de repente, de um dia para o outro, ela se vê sozinha, né? Não tem ninguém mais para se preocupar diretamente. Aliás, a preocupação fica, só que o controle não mais, né? Então, isso é muito doloroso, entre aspas, para os pais e para as mães, né? E aí volto naquilo que eu te falei, que é o limiar, né? Tem famílias que os filhos vão numa boa, sem problema nenhum. E isso, para alguém que tem um limiar mais baixo, pode ser desastroso, assim, ser um gatilho para desenvolver um transtorno depressivo, né? Pergunta aqui da telespectadora. Tá. Ela diz boa tarde, muito bom esse tema. Tenho problema de depressão, nada pra mim tá bom. Às vezes sinto vontade de sumir. Com o tratamento, não vai melhorando isso ou pode demorar mesmo em tratamento? Olha, não pode demorar. Isso foi muito bom você ter falado disso. É comum, você já deve ter escutado, ou eu também escuto no meu consultório. Doutor, eu faço um tratamento faz 10 anos e não estou bem. Não está certo. Não está errado. Ou o diagnóstico está errado, ou a medicação está errada, ou a dose da medicação está errada, ou as duas coisas. Então, assim, não tem... um paciente que tem um primeiro episódio depressivo, com o tratamento, a resposta, 80% a 90% dos pacientes têm remissão completa dos sintomas. Total. 10% das depressões, 10% a 15%, são as depressões resistentes, que o paciente tem um alívio gigantesco da medicação, dos sintomas, mas pode não atingir o 100%. E para essa pequena parcela da população, tem outros tipos de tratamento também. Então, assim, se você estiver tratando há muito tempo, mais de 6 meses, não melhorou nada, está errado o seu tratamento. Eu vou falar aqui algo que pode acontecer com os pacientes e você me fala se já teve esse relato. Tá tratando, teve o diagnóstico de depressão, tá tratando, aí um dia você acorda e você tá ótimo.
falar, mas então hoje eu não vou tomar o remédio. Isso Só também não prejudica o tratamento como um todo? Demais. Isso o tratamento de uma depressão, ela dura em torno de um ano, 6 a 9 meses depois da melhora completa dos sintomas. E a descontinuação abrupta do medicamento faz muito mal para o cérebro. Os estudos mostram que quando você faz o tratamento, sei lá, 3, 4 meses e para de uma vez, além de você ter os efeitos colaterais da descontinuação abrupta, que não é abstinência, é importante, os antidepressivos não causam dependência, mas quando para de uma vez, tem um modo certinho de tirar essa medicação. Então, além disso, ele pode ter a chance de recidiva dos sintomas, que é voltar à depressão, em alguns casos até com sintomas mais fortes, assim, é muito maior. Então, o período é um ano mais ou menos de tratamento, programa a retirada desses medicamentos e segue vida normal. Tá. E aí também programar a retirada é seguir exatamente o que o médico Importantíssimo disse, né? isso. Vocês até chamam de desmame, né? Exato, tem fazer um desmame exatamente mesmo. E tem uma regrinha para seguir, não é melhorei, ponto. Outra coisa que acontece muito também é o paciente ele está com um quadro depressivo, passa um medicamento para ele meio que não retorna, se vai seguindo o tratamento, tem uma melhora, mas não melhora 100% e vai seguindo o tratamento. Esse paciente que não teve uma remissão completa dos sintomas, quando você vai tirar o medicamento depois de um ano, a chance também de voltarem os sintomas depois é maior. Então, o tratamento tem que ser pleno. O paciente tem que estar fazendo um tratamento psiquiátrico para depressão e tem que estar 100%, não ter tido uma melhora. Se não está melhorando ou melhorou um pouquinho, tem coisa errada, ou diagnóstico, ou dose, ou o próprio medicamento. Tá. Por isso precisa fazer. Se fosse fácil, não era o problema do tamanho que é, né? Sim, é verdade. Vamos falar um pouquinho por que as pessoas têm tanto preconceito em usar o medicamento? Então, a gente tem algumas doenças, né, cujo tratamento com medicamento gera um problema. Sim. Vou citar aqui a obesidade, você tem sempre o problema de tratar com remédio. As pessoas acham que vicia, depois você para e engorda de novo. E aos problemas psiquiátricos. Sim. Bom, eu atribuo isso, a gente atribui esse preconceito à psiquiatria, dentre as outras especialidades, é uma das mais recentes, né? Os antidepressivos surgiram na década de 50. E antes disso, até no comecinho, os medicamentos eram cheios de efeitos colaterais. Pouco se sabia de psiquiatria, assim, era muito restrito o conhecimento que tinha antes da década de 50, né? Então, os medicamentos eram com muitos efeitos colaterais mesmo. Com a modernização dos antidepressivos, a partir da final da década de 80, começo da década de 90, os medicamentos tiveram uma evolução, assim, fantástica e vem evoluindo cada vez mais. Então, os efeitos colaterais são muito mais bem tolerados hoje em dia, não dopam o paciente, como ainda a gente escuta muito, né? Tomar medicamento, eu vou ficar dopado ou vou ficar viciado. Isso aí, o medicamento vicia quando mal indicado ou quando o diagnóstico está errado. Os antidepressivos hoje, a gente tem uma infinidade deles, cada um com seus efeitos colaterais e eficácia e tal, mas a gente tem um arsenal gigante hoje em dia para tratar com um paciente que tolere bem os efeitos colaterais. Mas eu acho que por isso, por também não se falar, você não vê muito se falar sobre depressão, tirar dúvida, tem muito tabu ainda na psiquiatria. Então, a gente as pessoas, cada um fala uma coisa e ainda tem muito preconceito no sentido de achar que medicamento psiquiátrico é uma coisa de outro mundo. E como eu sempre falo, a insulina, se você der uma dose errada de insulina, o paciente morre. Uhum. E você não vê ninguém preocupado com insulina. Vou tomar insulina. Não, tudo bem. Por quê? Preconceito, né? Está seguindo, né? Exatamente. É realmente preconceito. A insulina, se bem indicada, ela é sensacional. Uhum. Se mal indicada, mata. Psiquiatria, a mesma coisa. Se você tomar um medicamento errado em dose errada, pode ser que você fique dopada, sim.
Mas isso está errado. Não é porque... isso é pegar a exceção e colocar de regra, né? E o diagnóstico da depressão, ele é clínico, né? É um diagnóstico clínico. Eu sempre falo que, bom, se você estiver suspeitando de uma depressão, você tem que ir aqui no médico, né? A fim de que ele consiga descartar causas orgânicas para essa depressão. Os hormonais que a gente falou, por exemplo. Um hipotireoidismo pode simular uma depressão. E aí o tratamento não é psiquiátrico, é um tratamento endocrinológico, né? Então é importante você descartar qualquer causa clínica que esteja levando à depressão. O transtorno psiquiátrico, eles são diagnósticos de exclusão. Você tem que excluir qualquer causa orgânica para tratar psiquiatricamente. Perfeito. Quando você estabelece o tratamento, o que você espera do paciente? E aí, claro, você tem os graus ali de acometimento, né? Os graus da depressão. E às vezes você precisa... Você gostaria que fizesse efeitos no primeiro minuto depois que a pessoa tomasse o remédio, né? Como é isso? Geralmente a pessoa está acompanhada de um familiar. Nos casos mais graves, tem orientação específica? Sim, nos casos mais graves, por exemplo, com ideação suicida, faz-se necessário internação em uma clínica psiquiátrica. Eu sempre falo, a gente acha que clínica psiquiátrica... Você fala vou te internar numa clínica psiquiátrica, o cara fala... Já imagina as pessoas batendo a cabeça na parede, aquelas coisas de filme, sabe? E hoje em dia isso mudou demais. Hoje em dia nós temos uma clínica psiquiátrica em Lençóis Paulista, Libertar, né? Né? Clínica Libertar, que é assim, a gente tem 20 pacientes, a capacidade máxima, um tratamento individualizado, é um spa, assim, né? Não é um negócio de... mudou muito, então, mas esses pacientes graves com ideação suicida ou até com uma depressão grave com sintomas psicóticos, tem que internar, a não ser que você consiga fazer uma internação domiciliar, mas que esse paciente vai precisar de atenção integral 24 horas. Mas, assim, é um risco, porque o paciente psicótico ou com uma ideação suicida, essa ideação suicida tem que ser levada a sério. A gente não consegue medir exatamente o quão... Essa pessoa verbaliza isso? Verbaliza. Às vezes dá sinais, não verbaliza. Mas é muito importante a gente comprar essa ideia de que ele está falando que vai se matar, peraí, vamos dar atenção para ele. Ele pode realmente se matar mesmo, a gente não pode correr esse risco. Por isso que aí acho que faz necessário a internação. Nos casos leves a moderados, a gente consegue fazer um tratamento ambulatorial. Os medicamentos demoram para começar a agir, infelizmente. 3 a 4 semanas para eles atingirem o nível de concentração plasmática ideal para agir. Então, esse comecinho do tratamento é a pior parte do tratamento, porque é a adaptação com o medicamento, tem uma série de coisas. E o que eu espero do meu paciente e peço para ele são 2 coisas importantíssimas. Uma é psicoterapia. A medicação é importantíssima para ajustar essa neuroquímica do paciente, mas uma psicoterapia entra assim, essa combinação medicamento com psicoterapia, eu acho sensacional e é fundamental. E a terceira coisa que eu sempre peço também é atividade física. Atividade física é impressionante os benefícios que ela tem para a depressão e a ansiedade, além dos benefícios cardiovasculares, aí eu fico até amanhã falando aqui. Mas é impressionante. E todos os estudos, quando vão falar de atividade física, eles frisam exercícios físicos extenuantes. Então, você, Denise, jovem, saudável, uma caminhada para você... não vai fazer não vai ser, massa. Mas assim... Um box. Exato. Essas coisas. Mas para quem tem depressão, pode ser que a caminhada seja extenuante, né? É nisso que você queria chegar. Também. Mas assim, eu sempre falo, para o cara que tem depressão, ele pode começar com uma caminhada, mas vislumbrar um negócio pesado. Perfeito. Isso é importantíssimo. Conforme ele vai melhorando, também na questão da atividade física, ele vai conseguindo entregar mais? Com certeza. Porque o corpo está comprometido, né? Exatamente. A depressão ela tem sintomas físicos, né? Você tem diminuição de energia, tem dor, porque a depressão ela é pró-inflamatória, né? Então você vê aquele paciente que tem dor mesmo, é muito comum.
e falta de energia, né? Falta de força também. Já, vou atender a telespectadora agora, já eu volto para perguntar para você de sonolência e insônia. Fechado. Se os dois quadros podem acontecer Sim. na depressão. A Sim. Carla, nossa telespectadora, está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Carla, tudo bem? Oi, tudo bem, Denise? Boa tarde para você e o doutor. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá. Doutor, é o seguinte, eu já venho com síndrome de depressão de 2013 para cá. Tá. Andei tomando alguns medicamentos que não me faziam bem, quer dizer, eu passei por vários psiquiatras, tomava, não fazia bem, eu achava que era frescura, que eu ia conseguir sair sem problema nenhum. Aí voltava num outro. Enfim, do ano passado para cá, eu aceitei que eu tenho, né? Falei, não estou dando conta, eu acho que tem que ser via medicamento mesmo. Como passei no psiquiatra, ele me indicou também terapia, né? E na terapia eu descobri que eu tenho fobia social. Essa fobia social, ela vem após a depressão ou isso eu já tinha antes e não percebia? Porque eu achava que eu não queria fazer parte de nenhum grupo, achava que era exclusa, mas isso eu achava que era um problema meu comigo. Mas eu estou percebendo que não, e fui procurar ajuda, e realmente estou tendo vamos dizer, um feedback legal. Né? Agora eu estou realmente, eu acho que o primeiro passo, foi eu aceitar. Eu não sei se é preconceito ou não, mas eu não tenho preconceito com outras pessoas. É que quando é com a gente, é um pouco diferente, né? Pra gente aceitar que a gente tem é um pouco diferente. E então, essa fobia social gerou através da depressão, que eu não cuidei, pós-mente, né? Agora eu venho me tratando. Essa fobia social, ela vem junto com a depressão ou não tem nada a ver? Obrigada, viu, Carla? Adorei sua pergunta. Também gostei. Bem legal, ela já trouxe tantos elementos pra gente, né? Bom, primeiro, preconceito sim, viu? Ainda bem que você conseguiu passar por isso e aceitar o seu diagnóstico e fazer um tratamento. Imagino que você devia estar sofrendo bastante. A fobia social é um transtorno ansioso, né? Ela não tem, a depressão não trouxe isso para ela. Já estava lá, provavelmente, Exato. né? O que eu acho, é difícil falar assim só por essa breve história, mas eu acho que ela já tinha um transtorno ansioso, que a fobia social é um transtorno ansioso, não tratado, e a depressão e a ansiedade, elas têm o mesmo mecanismo fisiopatológico, né? Então, a ansiedade não tratada leva à depressão. Então, eu acho que, na verdade, foi o contrário do que ela acha. Não foi a depressão que trouxe a fobia social, o tratamento da depressão que trouxe. Não, ela já tinha a fobia social, que levou à depressão, e aí, depois de tratada a depressão, ela conseguiu ter até forças para entender e para ser diagnóstico como um diagnóstico comórbido, né? Então, eu acho que ela já tinha essa ansiedade não tratada. Ela falou que está fazendo, então, a psicoterapia. Isso Excelente. É super importante, né? Mas e com que frequência? Quem é que determina essa frequência? Porque vai mexer nos pontos mais frágeis ali, né? Sim, com certeza. Psicoterapia Eu tinha um amigo meu que brincava. Eu não faço psicoterapia não, porque tem muito efeito colateral, né? E é isso, né? A psicoterapia é te provocar, te transformar, né? Então, a frequência, assim, começa-se uma vez por semana ou até 2 vezes por semana, mas isso é o profissional da psicologia que vai definir. Eu sempre encaminho meus pacientes para a psicoterapia e aí o psicólogo define com ele esse projeto terapêutico. E aí, basta buscar um psicólogo depois de ter feito a consulta com o psiquiatra, ou ainda tem as linhas de trabalho que são trazem melhor resultado para a depressão? Sim. Por exemplo, tem algumas linhas da psicologia, né? As que mais tem evidências, assim, que mais se estuda é a terapia cognitiva comportamental, que é um negócio mais breve e tal. Eu gosto muito da psicanálise, da freudiana, né? Mas isso eu sempre falo, não tem regra. O paciente também tem que se adaptar, né? Exatamente, exatamente. Você tem que gostar também do psicólogo. Eu sempre falo, me indica um psicólogo, não indico, vá em qualquer um. Gostou, continua, senão muda. Você tem que ter uma empatia, tem que dar certo essa primeira conversa. Eu sempre falo, nos livros se fala, na primeira consulta,
o objetivo do médico e do psicólogo é conquistar esse paciente. Se o paciente não confiar em você e não der certo essa relação, o tratamento não vai dar certo. Você vê que essa paciente que acabou de falar com a gente foi em vários psiquiatras. Já está errado aí, porque assim, ela tem que pegar... É muito difícil, às vezes, você uma conversa, eu fechar seu diagnóstico, dar um medicamento e você chegar a 30 dias, estou excelente. Acontece, mas pode não acontecer. Então, se você vai mudando de psiquiatra... A gente está sempre exatamente, na primeira etapa. Começa do zero. Isso então é importantíssimo. Toda especialidade, né? Mas Exato. quando você já sabe que tem um problema, às vezes vale a pena insistir mais um pouquinho para você sair desse... É aquilo que eu te falei. Começou a demorar 6 meses, não melhorou nada, tá errado. Mas 1 mês é muito cedo para você mudar já de psiquiatra. Tá. Assim. Perfeito. Nós falamos da parte genética e você falou sobre a depressão pós-parto, né? Certo. Às vezes alguma mãe precisa se afastar dessa criança. O custo-benefício, né? Sim. Ele é melhor se a mãe se afastar dessa criança, deixar de amamentar, do que permanecer com a criança ali doente, né? Claro. Não podendo cuidar daquela criança. Mas você tem impacto também nessa criança? Essa criança também precisa ser olhada e cuidada da parte psiquiátrica também, mesmo um bebê? Nesse momento, não. Obviamente, não. Mas, assim, o fato dessa mãe ter uma depressão pós-parto grave, a psicose puerperal, por exemplo, na depressão a gente consegue... a gente tem medicamentos que é possível ela amamentar tomando medicamentos. Então, a gente não precisa separar ela do bebê. Perfeito. Tem alguns medicamentos que são possíveis. Na psicose puerperal, que aí sim... obrigatoriamente a gente tem que separar o bebê da mãe. Nesses casos, a gente tem que ficar de olho na primeira infância, na adolescência e ao longo da vida dessa criança, pelo fator genético, né? Ela também não teve aquele primeiro contato com o seio da mãe, isso também tem uma influência psicológica nessa criança também. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, chegou uma pergunta aqui. É possível um luto por perda de um ente querido durar 1, 3, 5 anos ou mais? Ou se já é um sinal aí de depressão? Comenta enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Fechadíssimo. Bom, esse luto, um luto de 5 anos, tá errado, né? O luto eu acho que é importante, é legítimo, como eu já te falei, mas assim, esse luto... ele não pode atrapalhar a sua qualidade de vida, você não pode ter prejuízos funcionais com esse luto. Quando o luto começa a te trazer prejuízos, seja na esfera cognitiva, ou ocupacional, ou afetiva, merece um tratamento, você merece uma ajuda de um profissional para que consiga lidar melhor com esse luto, tratar e ter uma vida normal. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, eu estou esperando você. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre depressão. Aproveita a oportunidade, liga para cá que a gente tira as nossas dúvidas. É o Dr. Carlos Augusto Webb, ele é médico psiquiatra, também diretor clínico da Clínica Libertar, que fica no interior aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho ele fala um pouquinho mais pra gente. Nós abordamos brevemente a questão da internação. Chegaram algumas perguntas sobre a internação. Tem muita dúvida, muito medo, muito mito também. Então, ligue e participe. 0 Operadora 11 3337 5886. Antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Boa tarde, Denise. Eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez para trazer aquela dica especial para vocês. Hoje eu tenho a dica de um livro para você, mulher. Um livro maravilhoso que o título já diz tudo. Mulheres Extraordinárias. Para que nós sejamos esta mulher, nós precisamos confiar na palavra de Deus, viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então,
Você que quer ler este livro, que quer presentear sua esposa, sua mãe, uma obreira, sua pastora, este livro está aqui no Shopping do Povo. O livro se chama Mulheres Extraordinárias. É isso que Deus tem para nós. O Shopping do Povo ele fica aqui na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o bate-papo com o Dr. Carlos Augusto Webb, psiquiatra. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é sobre sonolência e insônia. Esses dois cenários podem estar presentes na mesma depressão? Sim, é possível. A depressão, ela tem os sintomas físicos podem ocorrer de forma distintas. Pode ter sono excessivo, o paciente quer dormir o dia inteiro e, ao mesmo tempo, em outros casos, pode ter a insônia também, que tem alguns tipos de insônia, né? Tem aquela insônia inicial, que é a dificuldade para começar a dormir, a insônia terminal, que o cara dorme e acorda já 3 horas da manhã acorda, e tem a intermediária, que ele dorme e fica aquele sono picado, sabe? Fica acordando várias vezes na noite, né? E outras alterações físicas também em relação ao apetite. Ou o paciente fica sem comer, não come nada, ou come excessivamente. Então tem os sintomas físicos são esses, assim, mais importantes, assim. Tá. Sempre levar em consideração o que o paciente está sentindo. Você já falou aqui em outras vezes, né? Sim. Agora, e no trabalho? Como é um paciente depressivo, né? Então, que tem o quadro de depressão no trabalho? Você falou que a depressão é a doença mais incapacitante, né? Do mundo. Do mundo. Tem que afastar? Algumas vezes é benéfico, de fato, afastar o paciente? Excelente pergunta, Denise. Eu já tive, assim, no começo, eu estou com 38 anos, estou na psiquiatria desde os 30, de paciente que, vamos dizer assim, a hora que eu vou, eu falo, esse paciente com certeza eu vou ter que afastar, né? Eu já ia fazendo um atestado de um dia, não, eu prefiro trabalhar. Se eu ficar em casa, eu vou ficar pior. É incomum um pouco isso, mas assim, eu sempre deixo a cargo do paciente, se ele está em condições de voltar a trabalhar ou não. Como a depressão, os sintomas depressivos são um pouco subjetivos, cada um sente de um jeito, eu deixo a cargo do paciente definir se ele está apto a voltar a trabalhar ou não. E como é que o trabalho, e você conta da experiência com os seus pacientes, que o trabalho enxerga, porque às vezes você precisa de um afastamento breve, às vezes é um afastamento maior de fato, mas breves afastamentos, ao levar o atestado médico, tá lá o CID, assim como a nossa telespectadora ligou aqui e perguntou, o preconceito existe também no ambiente de trabalho? É importantíssimo você tocar nesse ponto, viu? Infelizmente, muito. Mas muito mesmo. Eu já tive pacientes assim que eu olhava, como é que esse cara vai trabalhar? E ele falava, eu vou porque eu preciso desse emprego e lá na minha empresa, se eu levar um atestado de psiquiatra, a primeira oportunidade vão me mandar embora. É impressionante e acontece mesmo. Eu no começo falando, não é possível que funcione assim. E viu, Denise? Impressionante. O patrão não quer ter um paciente que tem um transtorno psiquiátrico. Infelizmente, não quer. Muitas vezes por não conhecer também do que se trata, né? Eu acho que o paciente... Porque dá para reabilitar mesmo o paciente mais grave, né? Claro, 100%. Vida normal. É só tratar e encarar a depressão como diabetes, como pressão alta, como qualquer outra doença, que ele vai ter uma vida normal. Essa é a luta de vocês sempre, né? Por isso que eu estou aqui hoje, né? Para tentar acabar com esse preconceito, com os tabus e com informação que a gente faz isso, né? Sim. Só assim. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, eu sei que isso vai dar mais assunto e a gente volta a falar, mas brevemente para a gente iniciar isso, chegaram muitas perguntas sobre o medo de internar. Quando internar? Às vezes você precisa fazer isso, mas o paciente não quer.
Sim. Eu quero saber qual é esse limite, como que é uma internação? Comece explicando pra gente e eu volto depois para saber da questão do uso de medicamento, para saber como é que são tratados esses pacientes também, se tem alta para eles, porque o grande medo do familiar é não ter de volta depois reabilitado o ente querido, Sim, né? Conta claro. um pouquinho pra gente. Vou contar. Bom, a internação psiquiátrica ela se faz necessário quando o paciente está em risco. Tem risco à integridade física dele ou a de terceiros, né? Normalmente em quadros de depressão com ideação suicida ou pacientes com transtornos psicóticos, né? Por decorrência de alguma patologia. Esses pacientes merecem um olhar mais de perto a fim de preservar a integridade física dele, né? A internação é um período, ela é breve, é uma internação que tem um prazo, né? Não existe mais esse negócio de a internação, ele sai, fica lá preso. Não, a internação clínica psiquiátrica não é prisão. A família tem o direito de tirar o paciente a hora que ela bem entender. Então, a clínica psiquiátrica ela oferece um suporte para preservar a integridade física dele, que lá ela vai ter um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, terapeutas, uma equipe toda, né? E sai a hora que ela quiser. Então, a internação hoje assim, muito tranquila, assim, do modo de vista das clínicas modernas, que trabalham de um jeito mais com a psiquiatria moderna. Vou voltar a conversar com o doutor. Doutor Carlos, você falava sobre a internação. O nosso tema hoje é depressão, mas não é só depressão que interna o paciente, né? Cita algumas outras doenças psiquiátricas que podem ser passíveis de internação. Tá. Bom, uma das mais comuns, assim, é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia cursa com episódios de psicose, né? Episódios de delírio, de alucinações visuais, auditivas, tal. Esse paciente necessita de uma internação para a gente preservar a integridade física dele e de terceiros também, né? Tem alguns casos também, como o transtorno obsessivo compulsivo gravíssimo, que merece também um tratamento. Tem alguns outros casos. E dependência química também, que a gente interna bastante também, pelos prejuízos que o álcool, drogas, eles trazem para o paciente, levando a prejuízos físicos, sociais, laborais. Então, ele necessita de uma internação mesmo. Quando se trata da dependência química, muito se fala dessa volta, do medo que o próprio paciente pode ter em se reinserir, né? Integrar novamente à sociedade, porque na clínica ele não está exposto, Exato. Né? Os amigos não te ligam, né? Então, de repente, você vai precisar trocar essa amizade, desfazer muitas, fazer outras, né? Muita coisa envolvida, né? Como que é essa ressocialização com a dependência química? Isso fica muito claro, né? Mas sim. com outras patologias também, né? Sim, claro. Eu sempre falo para o paciente que está internado, o momento mais fácil do seu tratamento é aqui, né? Ele está numa clínica com médico psiquiatra, com enfermagem 24 horas, com terapeutas, psicólogos, professor de educação, tudo, uma equipe. E sem acesso a nada, né? Sem os gatilhos, né? Isso. Então é importantíssimo todo paciente dependente químico, ele tem um diagnóstico, ele tem um transtorno psiquiátrico por trás dessa dependência química. Então é importantíssimo nesse período de internação a gente achar esse diagnóstico, tratar e de modo que quando ele acabe o período sem a droga ou sem o álcool, ele consiga ter uma vida normal lá fora. E nos últimos dias de tratamento, a gente começa a fazer umas reinserções sociais, assim, a gente começa a colocar ele para ir passar um final de semana sob os cuidados da família. Dentro da clínica tem o psicólogo trabalha muito a psicoeducação, né, que é ele entender a doença dele, como lidar com isso. Então a gente vai preparando para retornar ele para a vida social e ter uma vida normal. Deixa eu aproveitar esses 5 últimos minutinhos para fazer algumas perguntas que chegaram aqui do nosso telespectador Cássio. Cássio, suas perguntas vão ser respondidas. Ele pergunta, qual o mínimo
número, né, de consultas que é ideal para o psiquiatra fazer um diagnóstico. É que ele comenta que eu mesma disse para insistir com o profissional no sentido de, se você gostou dele, essa é a minha opinião, Concordo. insiste um pouquinho, porque senão você sempre sai do zero para iniciar qualquer tratamento, né? Tá. Eu acho assim, não tem um número exato, assim, não tem uma regra, assim, né? Isso depende muito de cada patologia. Algumas patologias são mais fáceis, outras são mais difíceis, tal. Então não tem um mínimo, mas assim, o que você tem que, para eleger o seu psiquiatra, se ele é especialista, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, se ele realmente é um especialista em psiquiatria, se ele está apto a te tratar, e se você se sentiu bem com a relação médico-paciente, os dois, né? Porque se não der certo, se não tiver essa confiança no médico, o tratamento está fadado a dar errado. Então, primeira coisa é certificar se o seu psiquiatra é psiquiatra mesmo, né, pela especialista, e criar um vínculo com esse médico. E eu entendo aqui que pode ser difícil esse acesso, né, por alguns sistemas de saúde, né, na parte pública. Pode ser difícil esse acesso, mas a partir do momento que um clínico geral diagnosticar ou suspeitar disso, ele vai te encaminhar, Sim, né? Então, exatamente. aí você vai para consulta com o psiquiatra. E para quem tem a oportunidade, portas abertas. Você não precisa necessariamente ter visitado um médico antes de estar no outro médico, que é o psiquiatra. Não necessariamente. Outra pergunta que ele faz aqui é o tempo mínimo de uma boa consulta psiquiátrica. Tá. Tem alguma recomendação por parte dos conselhos da questão do tempo? Tá. Não tem uma regra assim exata não de tempo, viu? Até porque, por exemplo, tem pacientes que numa primeira consulta ele não quer falar nada, ele quer, às vezes vai porque a mãe levou ou o marido fala, vamos lá, convence. Essa consulta pode durar pouquíssimo, a primeira pode durar pouco e a segunda muito. Então, eu sempre falo, uma consulta tem que ser o tempo necessário para o paciente tirar as dúvidas que ele quiser. O tempo necessário para você chegar ao diagnóstico e o tempo para ele tirar as dúvidas. Não pode ser aquela consulta que o cara começa a falar, você já, bom, vamos, então, não, tem o tempo, acabou, tchau. Não existe isso. Na psiquiatria não existe isso. A gente tem que, esse tempo é livre demanda. Se ele não tiver já vindo de outro especialista com uma série de exames, você vai pedir esses exames também. Sim. Nesse tempo, então, ele faz os exames, volta para saber se não era um desarranjo ali. Exatamente. 100% das vezes, se o paciente não tem exames, pelo menos de 6, 7 meses atrás, eu peço novos exames, porque pode ser uma condição orgânica que está levando a um quadro depressivo. A última pergunta do nosso telespectador Cássio é: por que os psiquiatras não usam testes para dar um diagnóstico preciso? E aqui, eu falei que o diagnóstico é clínico, né? Perguntei para o doutor, e isso abre a possibilidade de uma dúvida, né? Porque outras doenças saem no exame, né? No exame, o valor exatamente. De referência não está fora, então estou com problema. É verdade. Nas doenças psiquiátricas, não. Assim, mas mesmo na medicina, eu tinha uma professora Márcia, que é uma querida em Alfenas, que ela falava, a clínica é soberana, né? Então, sempre. E a psiquiatria, o diagnóstico é puramente clínico. E esses testes é legal para você fazer na revista ou na internet, mas a gente não usa, a gente não se baseia em ficar fazendo teste para achar um diagnóstico, né? O diagnóstico é muito mais que isso do que responder perguntas de teste, né? É muito mais. A gente tem o exame psíquico é composto por vários componentes, né? Não só resultado de um teste, né? Nosso tempo está acabando, mas para encerrar, acho que a gente não pode ter medo de diagnóstico, né? Exatamente. A gente não quer ter nenhuma doença, a gente ora para isso, trabalha para isso também, para ter o nosso corpo mais saudável, né? Faz atividade física, se alimenta bem. Sim. Mas, tendo o diagnóstico, precisa buscar o tratamento, né? Exato. E eu vejo muito paciente falar, nossa, doutor, eu vou ter que tomar remédio, cara. Eu não gosto de tomar remédio. Eu falo, vá. Será que tem alguém que gosta? Óbvio que não, mas por que não tomar, né? Se é para melhorar a qualidade de vida, e eu sempre falo um negócio, se alguém me falar, você vai tomar 30 comprimidos por dia, mas vai ficar bem, eu vou me dar aí que eu mastigo. Por que não, né? É uma bobagem não tomar por, sei lá por quê, por preconceito. Exatamente. Começamos e terminamos. Exatamente. Por preconceito. A gente conseguiu desmistificar isso, né?
e fazer com que alguém não sinta esse preconceito, tanto para o diagnóstico do outro, quanto para o próprio, né? Acho que a gente já fez Essa é a ideia do trabalho. programa, a gente já fizemos nossa missão hoje. Com certeza. Eu vou passar os contatos aqui, então, do doutor. Tá. www.drcarlosaugustoweb, preste atenção na grafia.com.br. O Facebook, você digita Clínica Libertar, você encontra a página da clínica. E também Psiquiatra Carlos Augusto Web. Lá no Instagram é @psiquiatra Carlos Augusto Web. O vídeo fica disponível na plataforma do YouTube para você pegar os contatos, mas se você quiser fazer isso agora, me pergunta lá no Facebook que eu te passo esses contatos com toda alegria, viu, doutor? Adorei te receber aqui. Muito obrigada. Volte outras vezes. São temas que a gente precisa bater na tecla e desmistificar e trazer à tona essa informação. Sempre está convidado a voltar. Obrigada, viu? Obrigado a você. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite a toda a equipe e sempre que precisar de falar sobre psiquiatria para ajudar a quebrar preconceitos e tabus, pode contar comigo. Muito obrigada. Imagina. Viu? Bom fim de tarde, bom fim de semana. Para vocês também. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde, ao vivo. Vem aí o final de semana, curtam bastante a família. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!